Oi, pessoal. Hoje eu fico muito grato porque podemos falar sobre Gênesis. Através de Gênesis, Deus está expressando para nós o seu coração. Quando nós lemos cuidadosamente o livro de Gênesis, não é simplesmente umas palavras que tem, mas sim o coração de Deus está escondido ali dentro. A verdadeira vida espiritual é ter um coração com o de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que todas as pessoas que receberam maldição, que foram destruídos, têm uma razão para isso. O motivo deles receberem destruição ou maldição não é que eles fizeram maldade, cometeram pecado, mas é porque eles tinham um coração que fluía ao contrário do fluxo de Deus. Por mais que vocês sejam bonzinhos, mas se você tiver um coração diferente do de Deus, então você é mau. Porque o conceito da bondade não é o seu próprio conceito, mas é o conceito de Deus. Porque Deus é bom. Se for diferente de Deus, então você não é bom. Por mais que você seja bom, mas se for diferente de Deus, então não é bom. Então, por mais que você pareça santo, mas se você for diferente de Deus, então não é santo. Então, por mais que você pareça feliz, parece que tenha paz, mas se é diferente de Deus, então você não tem como ter paz ali. Então, por isso nós temos que ler a Bíblia. Dentro da Bíblia, nós temos que descobrir o coração de Deus. Não simplesmente lendo a Bíblia, mas dentro da Bíblia, nós temos que descobrir o coração de Deus. Por que Deus falou assim? Por que Deus falou assim? Nós temos que descobrir isso. Ontem à tarde, depois do almoço, eu conversei um pouco. Eu falei para uma cantora da China sobre a mulher surpreendida em adultério. E eu falei para ela sobre a mulher que estava sendo arrastada porque ela foi pega em flagrante adultério. Mas ela acabou se encontrando com Jesus. E se encontrou com Jesus. E eu falei para ela como Jesus a salvou. Não é simplesmente a história de uma mulher surpreendida em adultério. Mas, para Deus, todas as pessoas desse mundo são como a mulher surpreendida em adultério que cometeram pecado, mas nesse caminho se encontraram com Jesus Cristo e que receberam salvação. Eu expliquei para ela sobre isso. Então, se a gente falar que essa história da mulher surpreendida em adultério, então essa história é uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, então o que tem a ver com a gente? Então, a história dessa mulher, mesmo tendo passado 2000 anos, mas é a mesma história que a nossa. Vamos supor que nós tenhamos cometido adultério, tenhamos roubado, que nós cometemos um pecado de morte. Então, essa mulher estava sendo arrastada para morrer. Ela tinha que ser apedrejada até a morte. Ela tinha que ser amaldiçoada, tinha que ser destruída. Mas o problema é que ela se encontrou com Jesus Cristo. Até antes de se encontrar com Jesus, todos os meus problemas são meus problemas. O pecado também é meu pecado. A maldição também se torna minha maldição. A maldade também se torna minha maldade. Mesmo você ser destruído se torna minha destruição. Então, qualquer problema que seja, doença, qualquer coisa que seja, se torna meu. Mas essa mulher surpreendida em adultério, ela estava sendo arrastada para a morte e ela se encontrou com Jesus Cristo. Então, esse problema não era mais dessa mulher, mas esse problema passou para Jesus. E os escribas e fariseus disseram,
Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. O que o Senhor diz sobre isso? Esse problema da mulher se tornou um problema de Jesus. Então, quando esse problema era dela, ela tinha que receber maldição. Mas quando esse problema passou para a mão de Jesus Cristo, ela já não precisava mais ser destruída. Um dia eu me encontrei com Jesus Cristo. Então, pela sua graça, eu recebi a bênção de todos os meus pecados ser lavados tão brancos quanto a neve. Eu somente cometi pecado, fiz maldade. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, toda aquela maldição e destruição que eu tinha que receber já não era mais meu problema, mas passou para Jesus Cristo. Depois disso, eu passei por muitas dificuldades, mas nenhuma vez essa dificuldade eu que tive que passar por ela. Porque isso se tornou de Jesus Cristo. A Bíblia, ela me explicou claramente sobre isso. E depois disso, vivendo essa minha vida, eu passei por dificuldades. Teve dificuldades, problemas que eu passei por causa do meu erro. Eu passei por problemas e dificuldades que eu tentei não passar. Mas depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, esses problemas já não eram mais meus. Até essa mulher surpreendida em adultério se encontrar com Jesus Cristo, ela tinha que carregar o seu próprio pecado. E ela tinha que assumir todo o resultado dos seus pecados. Se ela não tivesse se encontrado com Jesus, ela somente poderia, carregando o seu pecado, ser arrastada até um vale. E as pessoas teriam jogado pedra nela e feito um monte de pedra sobre ela. Então, os testemunhos iriam primeiro e falariam o pecado que ela cometeu. Essa mulher é uma mulher que tinha um marido. E eu testemunhei que ela estava adulterando com outro homem que não era o seu marido. E eu vi ela cometendo esse adultério com ele. E eu quero falar sobre esse pecado para todo Israel. E assim as pessoas pegariam as pedras e jogariam contra aquela mulher. Então, essa mulher, a pedra bateria no seu ombro, na sua cabeça e ela cairia. E com esse sinal, cheio de pedras, então muitas pedras voariam contra essa mulher. A cabeça dela quebraria, derramaria sangue e ela desmaiaria. E assim as pessoas fariam uma sepultura de pedra sobre ela. Cuspiriam e voltariam para suas casas. O destino dessa mulher seria formado dessa forma. Mas se ela não tivesse se encontrado com Jesus Cristo, ela não poderia desviar desse destino. Enquanto ela estava sendo arrastada, ela se encontrou com Jesus Cristo. E os escribas e fariseus perguntaram para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um flagrante adultério. E Moisés, na lei, mandou com que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes, mestre? Agora, a consequência do pecado que ela cometeu passou para Jesus Cristo. Até pouco tempo atrás, essa mulher que estava carregando a consequência do seu pecado. Mas Jesus Cristo não falou nada. Mas Jesus Cristo agora falou que: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa mulher foi para diante de Jesus. E o pecado dessa mulher passou para Jesus. E o pecado dessa mulher já não estava mais com ela, mas estava em Jesus. Agora ela já não era mais pecadora. Nem eu tampouco te condeno. Essa mulher já não é mais pecadora.
Porque o pecado dela passou para Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo é o pecador. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, para pagar pelo pecado dela, Jesus Cristo derramou sangue na cruz e morreu. Essa história não é só sobre a mulher. Essa história também é a mesma história que a nossa de hoje. Essa mulher cometeu pecado e nós também cometemos pecado. Ela estava sendo arrastada para a destruição e nós também estávamos sendo destinados à destruição. Mas dentre isso existem dois tipos de pessoas. As pessoas que não se encontraram com Jesus, elas têm que carregar o seu pecado e têm que caminhar para o caminho da destruição. Mas uma pessoa que se encontrou com Jesus Cristo são aquelas pessoas a quais Jesus Cristo carrega o pecado por ela. Quando eu era criança, eu fui para a montanha pegar a lenha. E naquele tempo, porque na Coreia a gente não tinha petróleo, a gente não tinha carvão e a gente passava muito frio, então a gente tinha que pegar lenha no inverno para se aquecer. E por causa da guerra da Coreia, nós éramos muito pobres. E os estudantes nas férias, eles todos iam no inverno pegar madeira da montanha, pegavam um monte de madeira, de lenha e carregavam nas costas. E da montanha até a casa eram uns 2 quilômetros de distância. E quando eu carregava toda aquela madeira nas costas, era muito cansativo. Mas como você tem cobiça, você não quer carregar pouca lenha, você quer carregar muita lenha. E como o dia era muito curto, quando eu voltava já era noite. E como eu carregando aquela lenha, às vezes eu caía. E todos os meus amigos que estavam na frente iam embora sozinho e eu ficava atrás sozinho na montanha. Eu tinha coração de deixar toda aquela lenha e voltar sozinho. Mas, como eu estava sentado ali e os meus amigos voltavam atrás. Sabia que você ia fazer, Oxo? Você sempre cai. E meus amigos me ajudavam e, de novo, eu pegava toda a lenha e carregava de novo comigo. E assim eu carregava toda aquela lenha e descia. E eu tinha um irmão mais velho. E esse meu irmão, ele era ocupado com outras coisas e por isso ele não podia pegar lenha. E quando eu estava chegando perto de casa, o meu irmão aparecia para me ajudar. E quando eu estava descendo, eu via o meu irmão vindo em meu caminho. E eu ficava muito feliz, porque eu largava a lenha e meu irmão carregava por mim. Até pouco tempo atrás era minha carga, mas agora eu passei essa carga para o meu irmão. Você carregando aquele peso tão cansativamente, mas quando você larga aquele peso, você sente que pode voar. Quando temos carga e nos encontramos com Jesus Cristo, é assim que funciona. Por mais que a gente diga que frequenta a igreja, que acredita em Jesus, mas você ainda está carregando o seu pecado, você ainda está carregando o seu problema, então isso quer dizer que você ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Se vocês se encontraram verdadeiramente com Jesus, e se você aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, qualquer pecado que seja, esse pecado já não é mais seu, mas esse pecado tem que passar para Jesus Cristo. Assim ele se torna seu verdadeiro Salvador. Todos os seus pecados têm que passar para Jesus Cristo. Mas o problema não é só o pecado. O problema, os erros, as suas doenças, a sua tristeza, qualquer coisa que seja, se você se tornar um com Jesus Cristo, então o seu pecado vai passar para Jesus Cristo. Então, as pessoas que acreditam em Jesus, elas não ficam felizes porque elas não têm motivo de tristeza. Elas não ficam felizes porque elas não têm dor. Elas não estão felizes porque elas não têm problema.
Mas qualquer problema com que ela se depare, qualquer dificuldade que seja, elas podem se alegrar. Elas podem louvar. Por quê? Porque Jesus Cristo resolve todos os seus problemas, cuida de todos os seus problemas. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até outra vez, a gente falou sobre Adão e Eva comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, depois disso os olhos deles se abriram. Depois que os olhos deles se abriram, eles descobriram que eles estavam nus. Antes, Adão e Eva estavam nus, mas eles não perceberam que estavam nus. Mas agora, Adão e Eva, eles ganharam uma sabedoria e agora eles perceberam que eles estavam nus. Tem a verdadeira sabedoria e tem a falsa sabedoria. Deus tem a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria nos conduz para a verdade. Nos liberta do pecado. Faz a gente se aproximar de Deus. Nos dá a verdadeira felicidade e liberdade. Mas tem uma outra sabedoria. Essa sabedoria nos conduz para a desesperança. Tem uma sabedoria que nos afasta de Deus. É uma sabedoria que vem de Satanás, dada por Satanás. Antigamente, com a sabedoria que vinha de Satanás, eu estava me afastando de Deus. Mas um dia, depois que eu recebi o perdão do pecado através de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus entrou no meu coração. E agora, essa sabedoria me deu liberdade quanto ao pecado. Essa sabedoria me deu o conhecimento da verdadeira liberdade. E Deus me fez perceber quanta paz eu tenho diante dele. A sabedoria que eu tinha antes não era assim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Então está falando, abriram-se então os olhos de ambos. Então está falando sobre a sabedoria, essa sabedoria que eles ganharam. Então, essa sabedoria, em que direção os conduziu? Eles estavam com a sabedoria de que eles estavam nus. E com essa sabedoria, isso foi útil para eles se aproximarem de Deus ou para se afastarem de Deus? Com essa sabedoria, o que eles fizeram? Essa sabedoria deu medo no coração deles. Ah, estamos nus. Ai, o que faremos? Ai, que vergonha. Ai, que medo. Agora, essa sabedoria estava arrastando o coração de Adão e Eva para essa direção. Adão e Eva agora começaram a sentir medo e agora eles estavam com o coração distantes de Deus. E eles fizeram cintas com folhas de figueira. E está escrito que depois eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram e eles receberam a sabedoria. Mas essa sabedoria foi útil para eles forem para diante de Deus? Ou foi útil para eles somente se esconderem e se afastarem de Deus? Pessoal, nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Com certeza, foi Adão e Eva que comeram esse fruto, mas nós somos descendentes deles. Mas a sabedoria do Adão e Eva sobre o conhecimento do bem e do mal também está em nós. Vamos falar sobre isso. Se por acaso Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e jogaram no chão, e o porco comeu um pouco da casca ou comeu um pouquinho desse fruto, então esse porco também receberia o conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva, somente eles comeram e não deram para outro animal. Então o porco, o cachorro, o cavalo, o galo, eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos falar sobre isso. Então, o boi é bem maior que o homem, né? Mas a vaca, ela pelada, vocês já viram ela com vergonha? Por acaso a vaca fica com vergonha de ficar pelada diante do boi? Mas por quê? Eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, como eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não receberam essa sabedoria. Então, eles não podem saber o que é o pecado. Então, mesmo eles cometendo pecado, porque eles não sabem o que é pecado, eles não ficam com vergonha, eles não têm medo e eles não se escondem. A galinha, depois que rouba a comida de uma pessoa, de alguém, ele fica com vergonha? Não, porque a galinha não sabe que isso é pecado. Então, rouba na cara dura, sem vergonha nenhuma. O cachorro, depois que comete pecado, ele fica sozinho em casa, com vergonha, não sai de casa. Pode existir uma história assim? O porco, ele odiou uma pessoa e se sentiu culpado por causa disso, e chorou, se arrependeu, foi assim? Não, não é assim. Por quê? Não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe uma sabedoria para a gente. E essa sabedoria, tem dois tipos de sabedorias. Tem uma sabedoria que é um caminho para a gente se aproximar de Deus. Mas tem a sabedoria que bloqueia o caminho que a gente vai para diante de Deus. Então, a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que abre o caminho para a gente ir para diante de Deus. A sabedoria que vem de Satanás é uma sabedoria que bloqueia todo o nosso caminho para ir para diante de Deus. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, como eles comeram? Eles comeram através de Satanás. Eles receberam uma sabedoria. E essa sabedoria não veio através de Deus. Então, essa sabedoria não faz com que a gente vá para diante de Deus, mas, pelo contrário, bloqueia esse caminho para a gente poder ir para diante de Deus. E eles perceberam que eles estavam nus. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pessoal, o que fez eles se esconderem? A sabedoria.
Quando eles não tinham essa sabedoria, eles irem para diante de Deus não tinha problema nenhum. Essa sabedoria que vem de Satanás está bloqueando o nosso caminho para ir diante de Deus. Por isso, muitas pessoas, embora vão para a igreja, leiam a Bíblia, mas porque tem a sabedoria de Satanás, essa sabedoria está bloqueando esse caminho. As pessoas não podem ir com coragem para diante de Deus. Se você receber uma sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria, porque fez a gente cometer esse pecado mal, como nós podemos ir para diante de Deus com coragem? Nós temos que perceber isso com a verdadeira sabedoria. Amados audientes, se vocês foram enganados por Satanás, quanto mais vocês pensarem, mais vergonha vocês vão ter vergonha de ir diante de Deus, vão ter fardo. Mas se vocês receberem a sabedoria que vem de Deus, que tipo de coração vocês vão ter? Eu sou uma pessoa que cometeu esse tipo de pecado. Mas Deus abriu esse caminho para mim. Então você vai perceber esse fato. E você vai poder experimentar esse fato. E descobrindo esse fato e tendo liberdade de ir para diante de Deus, assim como a mulher surpreendida em adultério se encontrou com Jesus, mas esse pecado já não é mais dela, mas passou para Jesus. O sofrimento dela, a tristeza dela, a angústia dela já passou para Jesus Cristo, já não é mais dela. O que diz em Isaías 53? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e ele foi punido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é ele? Jesus Cristo. Nós somos sujos pecadores. Mas a sabedoria que vem através de Deus fala como o sujo pecador pode ir para diante de Deus. E quando nós vamos para diante de Jesus, esse problema já não é mais nosso, mas de Jesus. Nós temos a verdadeira liberdade e paz. Isso é a verdadeira sabedoria. Então, qual sabedoria vocês têm? Eu espero que vocês ganhem a sabedoria de Deus. Vou falar mais da próxima vez. Até logo. Obrigado.